capítulo 11, versículo 47. Acharam? Está escrito assim: depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o quê? O matarem. Eu vou reler apenas o versículo 53. Minha trajetória na Army é bem interessante, porque eu fui o primeiro influenciador, atleta, na época eu não era nem atleta, da marca. Eu fui a primeira pessoa a entrar na marca. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Você tem uma caneta e um papel aí, pode até escrever na Bíblia se quiser, aquelas páginas em branco ou no espaço ao lado assim. Se você olhar minha Bíblia, ela é toda cheia de anotações, está vendo? Pastor, não é pecado escrever na Bíblia? Claro que não, pode anotar tudo aí. Aí quando você vai reler, você lembra da mensagem. Olha só, você já ouviu falar em homicídio? Pastor, muito. É o que mais se ouve hoje em dia. Pastor, a gente liga a TV, é homicídio para cá, homicídio para lá, é chacina, enfim, muita morte, é verdade. As pessoas estão sendo assassinadas como se fossem baratas. A vida perdeu o seu valor, pessoas são mortas como moscas, e não importa a idade, pode ser uma senhora idosa, ela leva um tiro. Pode ser uma mulher grávida, ela toma um tiro na cara. Pode ser um pai de família, atiram sem piedade. Homicídio. Muitos homicídios. O que é um homicídio? É quando uma pessoa mata outra. Você também já deve ter ouvido falar em genocídio. O que é genocídio? É quando um grupo social, religioso ou racial é assassinado aos montes. Hitler fez isso na Segunda Guerra Mundial por motivos raciais. Ele queria matar os judeus, também os ciganos e os homossexuais. O genocídio é um assassinato coletivo, como tem acontecido muito hoje, inclusive no Oriente Médio, em outras partes do mundo. É comum a gente ouvir a notícia de que um atentado no meio de um supermercado matou 100 pessoas. Isso é um genocídio. Você também já ouviu falar de infanticídio. Infanticídio é quando o pai ou a mãe matam um filho recém-nascido. Você também já ouviu falar em patricídio, que é quando o filho ou a filha matam o pai. Isso tem acontecido muito nestes últimos dias. E você também já ouviu falar em matricídio, que é quando o filho ou a filha matam a própria mãe. São crimes bárbaros, mas que estão praticamente todas as semanas nos noticiários. Você já ouviu falar de tudo isso? Notou uma característica comum entre todas estas palavras?
homicídio, genocídio, infanticídio, patricídio, matricídio. O que se repete aí? A palavra sídio. Essa partícula é latina. Significa, e eu quero que você anote isso, sídio, sídio em latim, significa cortar, matar. Então, homicídio é cortar, matar o ser humano. Genocídio é cortar, matar gentes. Infanticídio é cortar, matar bebês. Patricídio é cortar, matar o pai. Matricídio, cortar, matar a mãe. Tudo isso você já ouviu falar e já aprendeu, mas agora você vai ouvir falar de deicídio. Quero que você anote essa palavra. Deicídio. É uma palavra latina também. E dei quer dizer o quê? Deus. Deicídio significa o quê? Cortar, matar Deus. Certo? Pastor, eu nunca tinha ouvido falar em deicídio, pois vai ouvir agora. Quando Jesus nasceu neste planeta, quero que você entenda isso. Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, se gerou no ventre virgem de Maria. E o próprio Deus nasceu entre nós. E Deus se fez homem. E Jesus viveu uma vida sem igual, não há paralelo. Você não vai encontrar nada semelhante na história da humanidade desde a fundação do mundo. Alguém que fosse capaz de viver nesse mundo altamente tentador, sem nenhum pecado, sem o menor pecado. Só por este fato, a vida de Jesus já seria única e extraordinária. Mas Jesus, além de ter se guardado sem pecado durante os seus 33 anos e meio aqui neste planeta, vivendo como homem, mas sendo Deus, Jesus proferiu palavras que nunca jamais ouvidos humanos haviam escutado. Palavras sublimes que aqueciam o coração, que emocionavam as multidões, que revelavam mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Ele revelou coisas ocultas à humanidade. Por todas as suas palavras, estaria na galeria das pessoas extraordinárias e únicas, o único, porque nunca ninguém falou como ele e nunca ninguém disse o que ele disse. Mas, para provar que realmente ele é Deus, ele começou a realizar sinais, prodígios e maravilhas que nunca haviam acontecido neste mundo. Por exemplo, ele começa transformando água em vinho. Nunca ninguém tinha feito isso. Ele começa a expulsar demônios, e você pode ler a Bíblia inteira e você não vai encontrar um só profeta expulsando demônios. Ele expulsa legiões. Para provar que ele é Deus, ele começa a curar doentes totalmente desenganados e casos perdidos. Jesus cura todos os paralíticos que o procuram, todos que são carregados até ele, pessoas que nasceram até com as pernas tortas, atrofiadas. Ele dizia uma palavra ou tocava no paralítico e as pernas se endireitavam, os artelhos se endireitavam e o paralítico ficava firme de pé, olhando para ele. Ele curou pessoas que estavam com a pele apodrecida, numa doença que até hoje não tem cura, apenas controle,
purificava leprosos instantaneamente com uma única palavra, na hora. E a pele do leproso ficava como a pele de um recém-nascido. Para provar que Ele é Deus, Ele curou cegos de nascença, pessoas que nunca tinham visto a luz. Ele fez com que os olhos dos cegos se abrissem e os cegos pudessem contemplar a verdadeira luz do mundo, que é Jesus. Para provar que Ele é Deus, Ele fez a língua de mudos de nascença saltarem da boca, de modo que o mudo glorificava a Deus e exaltava o nome do Senhor. Ele fez com que ouvidos de surdos se abrissem instantaneamente. Realizou todo tipo de cura entre os aflitos e desesperados, para provar que Ele é Deus. E a sua fama foi crescendo. Mas Ele não parou por aí. Ele providenciou dinheiro na quantia exata que Pedro precisava. E o dinheiro veio na boca do peixe que Ele deu ordem lá no mar da Galileia. Jesus conversou com árvores, deu ordem para a figueira nunca mais produzir fruto, e a figueira secou até a raiz. Jesus conversou com o vento e disse: cala-te! E aquele vento que uivava calou-se na hora. Os discípulos começaram a dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ele mandou o mar se aquietar, e ainda que houvesse tantas ondas altas, na mesma hora houve grande bonança e o mar parecia uma piscina tranquila. Ele fez coisas que ninguém nunca jamais tinha feito. Por exemplo, Ele produziu 2 pescas maravilhosas no mar e numa hora em que sabidamente não havia peixe nenhum. Ele alimentou milhares e milhares de homens, mulheres e crianças com apenas 5 pães e 2 peixinhos e outros tantos pães e peixinhos. Ele fez coisas que nunca ninguém tinha feito e a sua fama se espalhava. Mas os inimigos de Jesus diziam: é por Beelzebul que Ele expulsa os demônios. Ele é um falso profeta, Ele é um enganador, Ele é um mágico, Ele é um ilusionista, Ele é um endemoniado, Ele é um samaritano. E difamavam Jesus. Jesus então vai e ressuscita 3 mortos. O primeiro morto que Ele ressuscitou foi o filho da viúva de Naim. Jesus interrompeu aquele cortejo fúnebre que já estava chegando no cemitério, tocou no caixão e conversou com o menino morto e mandou que ele se levantasse. Na mesma hora o morto se levantou. Mas os inimigos de Jesus não se convenciam. Um dia, um alto religioso chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, pediu para Jesus curar sua filha porque ela estava morrendo, era uma menina de 12 anos. Mas antes que Jesus fosse na casa daquele religioso tão importante, veio a notícia que a sua filhinha estava morta, e Jesus disse para ele: não tenha medo, creia somente e ela viverá. E aquele homem creu. Jesus foi na casa dele, já encontrou todo mundo chorando porque a menina tinha morrido, e Jesus disse: ela não está morta não, ela dorme. E começaram a rir dele porque tinham a certeza que ela estava morta, realmente ela estava morta. E Jesus foi lá e levantou a morta, ressuscitou a filha de Jairo. Mas os inimigos de Jesus não se convenceram. E aí, se aproximando o mês de abril, a época da Páscoa, um amigo de Jesus morre e já está há 4 dias na sepultura. Jesus vai no cemitério, para em frente à caverna onde o corpo estava colocado. Muitos judeus estavam ali porque aquele homem que tinha morrido, Lázaro, era rico, era importante, tinha muitos amigos. Muita gente estava lá no cemitério, inclusive os inimigos de Jesus. E é interessante que os maiores inimigos de Jesus estavam justamente no meio religioso. O povo amava Jesus, mas os religiosos o invejavam e por isso o caluniavam.
e estão lá no cemitério com Jesus, amigos e inimigos, pessoas que o amam e pessoas que o odeiam, pessoas que o apoiam e pessoas que o perseguem. Mas Jesus olha para dentro da sepultura e grita para o morto. Jesus brada em alta voz: Lázaro, vem para fora! E a ordem de Jesus ecoou no Hades, ecoou no reino da morte. E o espírito daquele homem voltou para o seu corpo no mesmo instante em que sua carne apodrecida era restaurada. Os vermes desapareceram e o morto abriu os olhos e saiu andando daquela sepultura, andando com seus próprios pés. Naquele instante, muitos inimigos de Jesus, que acreditavam na história divulgada pelos invejosos, de que ele era um falso profeta, de que ele expulsava os demônios por Beelzebu, de que ele era um ilusionista. Muitos que acreditavam na mentira, quando viram um morto ressuscitado e sabiam que ele estava morto, caíram de joelhos no cemitério. Muitos inimigos de Jesus ficaram de joelhos diante de Jesus. E estas pessoas diziam para elas mesmas e para os outros: podem dizer que ele é um falso profeta, mas eu nunca vi um falso profeta ressuscitar um defunto de 4 dias. Podem dizer que ele expulsa os demônios pelo poder do diabo, mas eu nunca vi Beelzebu ressuscitar um morto de 4 dias. Agora eu acredito, ele realmente é o Filho de Deus, ele realmente é Deus, ele tem poder sobre a morte, ele pode ressuscitar o morto, ainda que o morto esteja podre, ele coloca esse morto de pé novamente. Eu acredito nele. E muita gente passou a crer em Jesus ali naquele cemitério. Inimigos se converteram na mesma hora. Mas sempre tem aqueles que são duros de coração, podem ver o sinal, a maravilha, o milagre, as obras estão ali para testificar. E Jesus dizia: se vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas obras que eu faço, porque eu as faço em nome do Pai. Se vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas obras. Mas tem gente que não acredita nem assim. Gosta de falar mal, gosta de caluniar, persegue, é inimigo declarado. E lá no cemitério tinha vários destes que correram para Jerusalém. Foram até o sumo sacerdote chamado Yosef Bar Caifás. Na nossa língua é José Caifás. Correram para o sumo sacerdote daquele ano e contaram para os fariseus, que eram inimigos de Jesus, porque acusavam Jesus de não guardar o sábado, e de fato Jesus não guardava o sábado mesmo. Contaram para os fariseus que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que estava morto há 4 dias. Contaram para os principais sacerdotes que estavam ali com Caifás, o sumo sacerdote. E os fariseus e os anciãos do templo de Jerusalém começaram a dizer: e agora, Caifás? Se nós deixarmos este homem solto à vontade, todos crerão nele, e virão os romanos aqui e nos tirarão a nação. Se o povo continuar falando que esse tal de Jesus é o Messias, o rei ungido, os romanos irão abafar esse movimento, e eles vão tirar o nosso templo de Jerusalém, e eles vão tirar tudo que nós temos, nós vamos perder tudo. E Anás, o mais velho, que era sogro de Caifás, Anás tinha sido sumo sacerdote na legislação anterior. Ele odiava Jesus, porque ele e os seus 5 filhos
eram donos daqueles bazares que ficavam no templo, aquelas barracas de camelô. Ele odiava Jesus porque 2 vezes Jesus revirou suas barracas, expulsou todo mundo. Anás disse para Caifás: nós não podemos deixar este homem crescendo desse jeito, todos crerão nele. Ele combate o nosso negócio aqui no templo. Ele nos chamou na cara de ladrões e salteadores. Nós não podemos deixar este homem solto. A fama dele está crescendo muito. Deste jeito todos crerão nele, os romanos virão aqui e nós perderemos todos os nossos privilégios. Olha, Caifás, você vai deixar de ser sumo sacerdote, viu? Você vai deixar de morar no teu palácio. E eu, Anás, vou perder o meu comércio lucrativo no templo. Nós ficaremos na miséria, vamos perder tudo. Foi aí que Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse estas palavras que eu li para você no início da mensagem: vós nada sabeis, que nos convém que um homem morra por toda a nação. Ou seja, se ele morrer, nós manteremos tudo isso aqui. Mas ele estava usando um argumento interesseiro, particular, e quis aliviar a consciência dos outros membros do Sinédrio, que é a mais alta corte jurídica do país. Quis aliviar a consciência dos demais religiosos. Convém que ele morra, porque um morre e a nação não morre. Se ele morrer, seremos preservados, continuaremos com as nossas coisas. Mas o apóstolo João, que narrou esse episódio, ele diz que Caifás não falou isso de si mesmo, ainda que falasse com interesse particular. É que como sumo sacerdote, a palavra dele tinha peso. O que ele dissesse valeria, porque ele era a autoridade espiritual de Jerusalém. Ainda que fosse uma autoridade podre, corrompida, ele era o sumo sacerdote. Então João pegou esta palavra e observou, versículo 51. Ora, Caifás não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Sabe quando isso foi dito? Cerca de 1 mês antes de Jesus ser morto. Quer dizer que toda aquela história de julgamento que acontecerá 1 mês depois é tudo farsa, porque já está dito que este homem deve morrer. Olha aqui, ó, morrer pela nação. E João, que era um evangelista e tinha conhecimento espiritual, disse no versículo 52: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, isto é, o mundo inteiro. E o versículo 53 ressalta: desde aquele dia, ou seja, por volta de 1 mês antes. E desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Você pode pensar que Jesus era um nazareno, um galileu, era uma pessoa extraordinária, maravilhosa, realmente uma pessoa incomum. Mas eu vou mostrar para você que não era só isso. Jesus estava ali para cumprir uma missão profetizada desde antes da fundação do mundo, de que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e deveria morrer por toda a humanidade, por todos os pecadores. E que esse Cordeiro deveria ser puro, santo, perfeito, para que o sacrifício fosse aceito em favor dos pecadores. A vítima não podia ter qualquer tipo de mancha, e Jesus não tinha uma só mancha no seu passado. E mais, teria que ser uma oferta para que Deus recebesse. E aqui no caso, ele como Deus iria se oferecer a si mesmo
em preço de redenção por todos. Seria uma oferta de Deus para o próprio Deus, uma oferta perfeita. E aí eu quero provar para você, já que você não se convenceu que Ele é Deus, quero provar isso para você no julgamento de Jesus. Quando Jesus, amarrado, já sangrando porque levou algumas bofetadas na casa de Anás, foi conduzido para o palácio de Caifás. E todo o sinédrio se reuniu, cerca de 70 juízes, ali com a sentença pronta 1 mês antes. Esse homem tem que morrer. Mas nós não podemos matá-lo sem um pretexto legal. Não podemos matá-lo se ele for declarado inocente, porque aí seria uma sentença injusta, ele se transformaria num mártir. Nós temos que provar que ele é culpado. Então vamos julgá-lo, arrumem testemunhas para falarem contra ele. E vieram muitas testemunhas e falaram muitas coisas contra Jesus durante aquele julgamento no sinédrio. Tudo isso acontecendo no palacete de Caifás. E Jesus não diz uma palavra. Jesus não olha sequer para os seus juízes. Ele fica o tempo todo com as mãos amarradas, olhando para o chão. Sereno, tranquilo, inabalável. Caifás começa a perder a cabeça. Você não diz nada. Olha o que estão dizendo de você, você não contesta. E Jesus não abriu a boca, não disse uma única palavra. Tragam mais testemunhas. E Caifás foi ficando nervoso, porque as testemunhas não conseguiam arrumar uma prova suficiente para condená-lo à morte. Caifás quer que alguém venha com um falso testemunho até para que Jesus seja morto. Ele quer um pretexto legal para assassinar Jesus. E vem muitas outras testemunhas e Jesus não responde a nada. E Caifás está se descontrolando, porque as testemunhas se contradizem. Uma desmente a outra em público. O ambiente está carregado, porque até agora ninguém tem a certeza de que Jesus é um criminoso e já decidiram que ele tem que morrer. Caifás está furioso. Mais testemunhas, entrem aqui. E vieram muitas testemunhas, mas elas se contradiziam. Os depoimentos, as acusações não se coadunavam, eram contraditórias. Quanto mais testificavam contra ele, mais ficava provado que aquilo tudo era falso. As testemunhas eram arrumadas. Era uma farsa aquele julgamento. Mas Jesus havia falado para os discípulos: agora é a hora e o poder das trevas. Aquele sinédrio está carregado de demônios. E todos os demônios estão concentrados no sumo sacerdote Caifás. E Caifás já está espumando de ódio, porque Jesus não diz uma única palavra. Jesus não responde nada. Mas nós temos que matar esse homem. E Jesus não diz nada. E acusam, falam, mas as próprias testemunhas se desmentem. Jesus não precisa dizer uma palavra, mas o inferno está ali, os demônios estão ali. E o maior portador dos espíritos das trevas é o próprio sumo sacerdote Caifás. Caifás está furioso. Jesus não lhe responde nada. Então ele chega na frente de Jesus, já desesperado, já cansado, envergonhado com aquela farsa. Todo mundo está vendo que é uma farsa. Não há motivo para matar Jesus, não há motivo para estar preso. Caifás, furioso, chega na frente de Jesus e diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, se tu és o Cristo, dize-nos agora. E o conjuro num tribunal é quando se obriga um depoimento sobre a verdade. É um depoimento com juramento.
E Caifás, sendo sumo sacerdote, disse: é pelo Deus vivo que eu te conjuro, tu és o Filho de Deus. É agora que eu vou provar para você que Jesus é Deus. Vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 62. E Jesus disse-lhe: eu o sou. Quero que você circule essa frase. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Escute bem isto. Escute esta declaração feita por Jesus Cristo, debaixo de juramento diante do Deus vivo. E Jesus é o Deus vivo, entenda isso. E quando ele diz eu sou, foi aí que Caifás enlouqueceu de vez, porque Jesus falou isso na língua aramaica, falou no hebraico antigo, falou naquela língua que está no Antigo Testamento. E a fala de Jesus remeteu na mesma hora a lembrança do sumo sacerdote e de todos do Sinédrio ao livro de Êxodo, para nós, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta para Deus: qual é o teu nome? E Deus diz: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Eu sou. Quero que você ouça isto. Você pode achar que Jesus foi um santinho a mais. Você pode achar que Jesus foi um espírito evoluído a mais. Porém, sob juramento diante do Deus vivo, ele está dizendo: eu sou o Deus vivo, eu sou o que sou. E breve vereis as nuvens dos céus abertas e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Se você não quiser acreditar que Jesus é Deus, que ele é o grande eu sou, um dia os teus olhos também verão ele vindo sobre as nuvens dos céus. Aí você vai reconhecer verdadeiramente ele é Deus. Mas quem não reconheceu